Jesus amaldiçoou a figueira para ensinar uma lição importante aos seus discípulos sobre a verdadeira fé e a honestidade. Ele queria mostrar que a fé não se baseia em aparências, mas nos frutos que ela gera. Neste trecho, vemos que Jesus amaldiçoou a figueira para nunca mais dar fruto. Após deixar Betânia, Jesus se dirige a Jerusalém e no caminho vê uma figueira cheia de folhas, mas sem frutos. A figueira, em sua aparência, parecia estar cheia de frutos, mas ao se aproximar, Jesus percebeu que não havia frutos na árvore. Então Jesus disse: "Nunca mais dê frutos." No mesmo instante, a figueira secou. Por isso, usou a figueira como exemplo. Embora parecesse frutífera por fora, na realidade, não tinha frutos. Essa atitude de Jesus destaca a importância de uma fé genuína, que se reflete em ações e resultados concretos. Neste trecho, vemos que Jesus amaldiçoou a figueira para nunca mais dar fruto. A figueira, em sua aparência, parecia estar cheia de frutos, mas, ao se aproximar, Jesus percebeu que não havia frutos na árvore. Então Jesus disse: "Nunca mais dê frutos." No mesmo instante, a figueira secou. A figueira representava o povo de Israel que, embora parecesse estar espiritualmente saudável e cheio de aparências, estava sem a verdadeira fé e frutos da justiça. A história da figueira seca que foi amaldiçoada por Jesus está presente nos evangelhos de Mateus 21 e Marcos 11. Eles se questionaram como algo tão extraordinário pôde acontecer tão rapidamente. E Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar-lhes uma lição profunda. A reação dos discípulos, ao verem a figueira secar no dia seguinte, foi de surpresa e admiração. Eles se questionaram como algo tão extraordinário pôde acontecer tão rapidamente. E Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar-lhes uma lição profunda. Então lhe disse: "Nunca mais dê frutos." Imediatamente, a árvore secou. A fé verdadeira se revela em ações que refletem o amor e a vontade de Deus. A figueira representava Israel, que tinha a aparência de religiosidade, mas não produzia justiça e verdadeira comunhão com Deus. Ao amaldiçoá-la, Jesus denunciou a hipocrisia dos líderes religiosos e alertou sobre as consequências de uma vida sem frutos. Jesus amaldiçoou a figueira para ensinar uma lição importante aos seus discípulos sobre a verdadeira fé e a honestidade. Quando perceberam que a figueira havia secado, Jesus afirmou que, com fé verdadeira, poderiam realizar grandes coisas, até mesmo mover montanhas. A lição da figueira continua atual nos nossos dias. Deus deseja que seus seguidores não apenas pareçam piedosos, mas vivam de forma autêntica, praticando o amor, a justiça e a verdade. Ele ensinou que Deus espera de nós frutos espirituais e não somente aparência de fé e santidade. Isso mostra que Deus não se agrada de uma fé apenas aparente, sem resultados, sem frutos. Quando os discípulos se surpreenderam ao ver a árvore seca, Jesus explicou que uma fé verdadeira pode transformar qualquer situação. Ele mostrou que confiar em Deus e orar com sinceridade gera mudanças reais. Assim como a figueira parecia saudável, mas não produzia frutos. Muitas pessoas demonstram religiosidade por fora, mas não vivem segundo os ensinamentos de Deus. No entanto, apesar de sua beleza, a árvore não tinha frutos. Que possamos nos inspirar em seus ensinamentos e colocá-los em prática diariamente, refletindo seu amor e justiça em nossas ações. Diante disso, Jesus a amaldiçoou e ela secou completamente. A maldição da figueira não foi um ato de ira impulsiva, mas uma lição sobre a necessidade de frutos espirituais na vida dos crentes. Deus não se agrada de uma fé apenas aparente,
mas deseja um coração transformado e produtivo em boas obras. Através desse exemplo, Jesus também mostrou o poder da fé e da oração. Ele queria mostrar que a fé não se baseia em aparências, mas nos frutos que ela gera. Por isso, usou a figueira como exemplo. Embora parecesse frutífera por fora, na realidade não tinha frutos. Essa atitude de Jesus destaca a importância de uma fé genuína, que se reflete em ações e resultados concretos. A história da figueira seca, que foi amaldiçoada por Jesus, está presente nos Evangelhos de Mateus 21 e Marcos 11. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Eu verum isso. Os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Após deixar Betânia, Jesus se dirige a Jerusalém, e no caminho, vê uma figueira cheia de folhas, mas sem frutos. A reação dos discípulos, ao verem a figueira secar no dia seguinte, foi de surpresa e admiração. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele não fez isso apenas para mostrar seu poder, mas para usar a árvore como um exemplo. Oh, atou de Jesus! Em amaldiçoar a figueira, era um sinal de julgamento e também uma advertência sobre a importância de produzirmos frutos espirituais através da fé, visíveis em atitudes de amor, justiça e verdade. A lição que Jesus deixou aos discípulos e a todos nós é que as aparências podem enganar, mas Deus vê o coração. Não basta ter aparência de piedade ou religiosidade. É necessário vivermos conforme os ensinamentos de Jesus, mostrando frutos reais em nossas vidas. Qual foi o motivo simbólico de Jesus amaldiçoar a figueira? Jesus amaldiçoou a figueira porque, apesar de ter folhas, ela não dava frutos, simbolizando a hipocrisia religiosa de Israel. Quando Jesus, sentindo fome, se aproximou da figueira, foi atraído por sua aparência frondosa e suas folhas verdes. Jesus amaldiçoou a figueira para ensinar uma lição importante aos discípulos, mostrando a realidade de Israel e reforçando a importância de sua missão na terra. O que Jesus quis falar sobre a figueira? Jesus quis dizer ao secar a figueira que Deus não se agrada de uma fé aparente, mas espera frutos de verdade. Além disso, ele ensinou aos discípulos sobre o poder da fé e da oração. A fé sem frutos é vazia, e Jesus nos chama a produzir boas obras, demonstrando uma vida transformada pelo relacionamento com Deus. O que podemos aprender com a passagem de Jesus e a figueira seca? Quando Jesus viu a figueira cheia de folhas, mas sem frutos, ele a amaldiçoou e ela a secou. Além disso, essa passagem ensina sobre o poder da fé. Podemos aprender com o episódio da figueira, que foi amaldiçoada por Jesus. Deus espera que nossa fé produza frutos, como amor e justiça. A aparência de religiosidade não é suficiente. É preciso viver os ensinamentos de Deus. A fé verdadeira tem poder para mudar qualquer situação. Precisamos agir conforme o que cremos, demonstrando boas obras por meio da nossa fé. Por meio dessa poderosa lição, registrada nos Evangelhos, Jesus nos convida a viver uma fé autêntica, capaz de transformar vidas e gerar frutos.